Olá, pessoal. Vamos falar um pouquinho agora sobre o regime jurídico da administração pública e nós já vamos começar aqui com um conceito de regime jurídico. O que é o regime jurídico? É um conjunto de regras, normas, princípios que estruturam a administração pública, ou seja, é o regramento da administração pública. E aqui nós temos os princípios administrativos. De primeiro, nós já colocamos aqui o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. O que quer dizer esse princípio? Quer dizer que, havendo choque entre o interesse público e o interesse privado, qual vai prevalecer? O interesse público. O exemplo desse princípio, nós temos a desapropriação, ou seja, é interesse da administração desapropriar um imóvel privado, mas não é interesse da pessoa entregar aquele imóvel. Qual o interesse que vai prevalecer? O interesse público. Mas aqui embaixo nós temos a indisponibilidade do interesse público, que quer dizer que o interesse público ele não está disponível para o agente. Ele é um mero gestor da coisa pública. Ele não pode abrir mão do interesse público. E aqui ele se divide em dois princípios, em dois ramos, que é o princípio primário, que aqui nós temos uma noção do bem comum, diz respeito à sociedade como um todo, e temos os interesses públicos secundário, que mostra a conveniência da máquina pública, quando o interesse é da entidade ou do órgão em si. Aqui mais embaixo nós temos os princípios expressos, que estão no caput do artigo 37 da Constituição Federal, e aqui nós temos o primeiro princípio, o princípio da legalidade. Quer dizer que a administração pública ela só pode agir dentro da legalidade, dentro dos limites da lei. Aqui nós temos o princípio da impessoalidade, que diz que o agente público ele deve ser impessoal, ou seja, quem está agindo é a máquina pública. Como eu já disse ali na supremacia do interesse público, o agente ele é um mero gestor, então ele tampouco pode usar esse cargo para se autopromover e também não pode promover uma outra pessoa. Mas aqui embaixo nós temos o princípio da moralidade, onde a pessoa que está exercendo ali o cargo público, ela deve agir com moralidade, com ética, né? E temos o princípio da publicidade, ou seja, os atos feitos pela administração pública devem ser publicados, ou seja, levados ao conhecimento do público. E também, por último, aqui, dos princípios expressos, temos o princípio da eficiência, ou seja, o serviço público ele deve ser prestado com eficiência, com qualidade, a fim de chegar ali nos seus objetivos. Esses princípios estão expressos na Constituição, seu artigo 37, e aqui nós temos um macete para decorá-los. Você pegar aqui as primeiras letras, é a famosa palavra aqui, limpe, que vai colocar aqui para você não esquecer dos princípios expressos. Dentro dos princípios implícitos, ou seja, eles não estão codificados na nossa Constituição, mas não deixam de ser importantes para a administração pública. Em primeiro lugar, nós temos o princípio da autotutela. Quer dizer que a administração pública ela pode agir por si só, ela não depende do Poder Judiciário. Lembre-se que isso não quer dizer que ele não pode agir, mas ela não depende do Poder Judiciário, ela pode agir sozinha, regulando seus atos. O princípio da segurança jurídica quer dizer que a administração pública ela não pode retroagir para prejudicar atos passados, ou seja, a sua conduta deve ser de maneira que menos prejudique o administrado, que o administrado tenha essa segurança nos atos públicos. Aqui nós temos também o princípio do contraditório da ampla defesa, que isso também é um princípio muito conhecido. Nenhum processo pode começar e finalizar sem que aquele que está sendo processado possa falar a seu respeito, falar em sua defesa. Aqui nós temos o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade,
que na razoabilidade o administrador, o gestor público, ele tem que agir com bom senso e sem excessos. E na proporcionalidade, ele tem que agir com adequação, ou seja, fazendo algo que seja estritamente necessário. E por último, o princípio da continuidade dos serviços públicos, onde o gestor, a administração pública, ela não pode interromper seus serviços. Como seria se um hospital público parasse de prestar seus serviços? Seria um caos, né? Por isso, esse princípio. A administração pública não pode parar de exercer os seus serviços. Deve estar sempre em continuidade. E aqui nós fechamos os princípios administrativos e, consequentemente, o regime jurídico da administração pública. Não esqueçam de fazer exercícios.